honesto, na altura em que fiz a consulta, a pessoa já se tinha inscrito e quando veio a mim já tinha mudado o turno, não particularmente por minha indicação, mas já tinha mudado de turno. O que é facto é que ao fim de 15 dias, 3 semanas, e como foi aquele o tema da consulta, já manifestava algum grau de melhoria e julgo que melhorou bastante depois disso. E foi também uma situação em que, por exemplo, trabalhava perto de um foco de ruído. E a solução aí, em períodos de crise, tentar afastar do foco do ruído, porque naquele caso não era possível desligar a máquina ou afastar a máquina. Não havia mesmo essa possibilidade. E acrescentar também um bocadinho de complexidade e de dificuldade aqui às coisas, e porque o Daniel também falou da questão das fichas de aptidão, e nós, para nós conseguirmos chegar lá, conseguirmos mudar as mentalidades e realmente ter este impacto na cultura organizacional e na literacia das pessoas, nós temos que conseguir enquadrar, falar um bocadinho com eles. Mas, ao mesmo tempo, temos uma obrigação que é manter a confidencialidade. E nós não podemos dizer que aquela pessoa vai ou vou pedir isto, particularmente em relação àquele trabalhador, porque tem a doença X. Muitas das vezes, e eu já disse isto outras vezes, nós somos latinos e, portanto, a maior parte das vezes já todas as FIAs sabem, já ninguém teve vergonha, já disse qual é a doença que padece, enfim, umas temos mais vergonha do que outras, mas há pessoas que não gostam de manifestar e dizer qual é que é exatamente o problema, exatamente pelo estigma, pela incompreensão que sentem muitas vezes. Às vezes depende da reação das próprias FIAs, não é? Ou seja, há pessoas, quando se tem uma equipa em que a gestão da pessoa que está a gerir essa equipa é mais compreensiva, é mais fácil dos trabalhadores divulgarem o que é que... Isso é como em tudo, nós depois dentro da organização da estrutura vamos ter sempre pessoas que são mais compreensivas, outras que são menos compreensivas, e nós também sabemos quem são essas pessoas e tentamos abordar. E às vezes até eu costumo ter temos que adaptar a linguagem à pessoa com quem estamos a falar. E muitas das vezes, particularmente quando nem sequer sabem, ou mesmo que saibam que aquela pessoa tem uma doença que é a enxaqueca, mas é só uma dor de cabeça. Eu recordo quando era estudante e nós demos isto na neurologia, e na altura era uma doença neurológica. Com o passar dos anos, começou a ser só uma dor de cabeça, até que surge este projeto que nos volta a alinhar aqui os chakras e a pôr-nos no rumo certo. Para nós médicos, e falo por mim também, pelos meus colegas, mas agora também para toda a estrutura, e vai ser muito importante depois as formações posteriores, até para as FIAs, que é para uma vez mais sensibilizar e conseguirmos mudar um bocadinho esta mentalidade das pessoas. E às vezes uso uma expressão assim um bocadinho dura que é, isto não é só um dói-dói, isto é uma doença. Isto é uma doença, não é só um dói-dói. Portanto, porque muitas vezes as pessoas pensam, outra vez o doutor, outra vez aqui com coisas, porquê agora ter que não poder fazer isto? Trocar de turno. Trocar de turno, então, estamos a falar, como dizia o Daniel e bem, estamos a mexer na orgânica da equipa. Não se deve fazer de ânimo leve, a não ser que seja uma situação que realmente requeira que isso aconteça e que tenha um contributo importante. Portanto, nós também temos de ter aqui alguma precaução da forma como abordamos a temática. Mas só com esta insistência, com esta cultura organizacional e mostrando a todas as pessoas, às FIAs, os benefícios que nós vamos obter, é que nós gradualmente conseguimos também mudar e fazer com que estas pequenas medidas sejam aceitas, sejam mais facilmente integradas no dia-a-dia de trabalho. E sentem que essa parte, por exemplo, da confidencialidade e desse enquadramento legal que existe em Portugal desempenha um papel mais de facilitador nessa perspectiva do doente saber que é confidencial e não ter tanto receio, pronto, um bocadinho em oposição àquilo que acabou por acontecer no outro projeto, não é? A nível internacional, que as pessoas não apareceram, ou tem um papel de dificultar, porque depois ao falar com as FIAs não se pode dizer exatamente qual é que é o motivo para fazer aquela adaptação. Diretamente e sem rodeios, na minha perspectiva, dificulta, no aspecto em que, como eu estava a dizer, nós somos latinos. Nos países nórdicos não acontece tanto assim. A percepção que temos é que se a pessoa diz eu estou de baixa, o chefe, ok, muito bem, e não precisas de ajuda, precisas de alguma coisa, e para por ali. Não tenta, mas o que é que se passa? Mas o que é que tens? Outra vez? Mas tens algum problema? Ninguém quer saber, é a vida pessoal e não interferem. Aqui nós temos esta dificuldade. Agora, isso não pode ser motivo para nós não chegarmos lá. Há pessoas que, como eu dizia, 95, 98% das vezes já toda a gente sabe, já toda a gente me pergunta, mas já disse-me que tinha isto e tal, pronto, ok, já sabe. Ou então a pessoa já diz, eu já disse à minha chefia, não há problema nenhum. Mas quando não dizem, têm direito a fazê-lo
têm que perceber e sentirem-se à vontade e confiarem também na equipa de saúde ocupacional e perceber que nós mantemos a confidencialidade, e é muito importante que as pessoas compreendam isso e que recorram a nós sem qualquer receio. E depois nós é que temos que saber como transmitir a mensagem da melhor forma. Por isso é que, eu dizia há bocadinho, não é apenas um dói-dói, é uma doença. Porque às vezes as pessoas pensam, pá, outra vez, é uma coisinha. Novamente, Há aquele estigma. E ainda é muito real e ainda acontece em muitas situações. E acho que nós estamos, nas organizações, no trabalho, nós estamos gradualmente a mudar isto. Mas ainda há um caminho longo para fazer. Claro, bastante longo. Ia perguntar-vos se, apesar de, no vosso caso, de facto, conseguirem ter esta relação com as FIAs em que falam abertamente de enxaqueca, mas se vêem a possibilidade aqui no médico do trabalho de ser um parceiro de alguma forma, ou se em alguma situação em que piorassem, se sentem que o médico do trabalho seria uma pessoa a quem recorreriam, ou não? Olha, não sei. Porque a relação que nós temos com o médico do trabalho é aquela relação, pelo menos na minha empresa, é de ir lá uma vez por ano e tenho pouca relação com o médico do trabalho, não é? Portanto, essa é a realidade. Mas é assim, como lá está, eu tenho feitio aberto, não é? Nunca escondi que tinha enxaquecas a ninguém, apesar de muitas vezes me dizerem assim, só porque está com uma dor de cabeça já não quer trabalhar. Era uma coisa que a mim, me custava, porque podia não trabalhar aquelas 2 horas, mas trabalhava depois nas outras. Agora, o médico de trabalho, eu acho que sim, que pode ser, desde que seja também da iniciativa do médico de trabalho fazer essas perguntas. Eu, por exemplo, quando fui ao médico de trabalho, nunca me perguntaram, e eu acho que às vezes até me esqueci de dizer que tinha enxaqueca. Perguntam outras coisas, né? Hipertensão, coração, tudo. Eu acho que me esquecia, porque se nesse mês tivesse sido uma coisa que não me tinha preocupado, esquecia-me. Pronto, a gente só vai lá uma vez por ano, não é? Agora, o médico de família, sim, acho que sim. Acho que temos que contar muito com o médico de família e principalmente a literacia, nós sabermos. Eu comecei a ler muito mais coisas quando comecei a achar que era mais incapacitante e comecei a perceber que só o zolmitriptano não chegava, porque senão eu comia zolmitriptano com pastilhas elásticas, não é? E que precisava de outro tipo de acompanhamento, e isso é mesmo literacia, não é? As pessoas têm que saber o que fazer, se não houver aquele alguém que nos aconselhe, elas próprias tentarem procurar, como eu procurei a Migra, como li os vossos panfletos, como andei a ler outras coisas que nós temos nas farmácias, de documentos de literacia para os utentes e essas coisas, porque teve a minha iniciativa, mas eu acredito que haja muita gente que não tem essa iniciativa e que se sinta envergonhada e estigmatizada porque não consegue trabalhar. Portanto, mas eu acho que se tivesse essa ajuda do médico de saúde ocupacional, eu aceito todas as ajudas. Não sei se a frequência sendo só uma vez por ano e a pessoa até se esquece, não é? Se é uma ajuda. Agora tem que haver muito, muito mais do que isso. Posso só contribuir um bocadinho? Eu estava a ouvir e tudo o que disse faz todo sentido, mas depois eu começo a ficar também com cefaleia de pensar que existe, e é uma realidade, que ainda existe muitas empresas em que o apoio da saúde ocupacional ainda não é suficiente, ainda não é avançado. Felizmente, com o tempo, e eu sei que estão cá pessoas, se calhar de outras organizações, de outras empresas, de outras áreas, as coisas têm mudado com as novas gerações e, portanto, a saúde ocupacional é cada vez mais um serviço de saúde ocupacional e não de medicina do trabalho. Não é só ir ao médico de trabalho 2 em 2 anos ou a partir dos 50 anual. Pronto, é muito mais do que isso. Aliás, preencher aqueles tiquezinhos de pronto, não tem hipertensão, não exatamente, tem... Exatamente. E a enxaqueca agora faz parte de todos os questionários onde trabalhamos. Tem que fazer, é obrigatório. Mas efetivamente isso é uma realidade, isso acontece, mas vai mudando com o tempo. E se calhar os exemplos que aqui vemos são de empresas que, como valorizam isso, dão tempo para fazermos as consultas. Portanto, a minha entidade patronal teve que me permitir fazer consultas que não têm nada a ver com medicina, que não é que não tem nada a ver, que não são os exames obrigatórios de medicina do trabalho, os exames de saúde periódicos, ocasionais. Portanto, teve que me permitir mais tempo a fazer estas consultas. Às vezes, a necessidade de intervenção é nos estilos de vida ou noutras questões não diretamente relacionadas com a atividade laboral, mas outras vezes sim. E, nesse caso, nós temos que intervir. Se não tivermos também essa postura ativa, também não vai resultar, também é uma perda de tempo. E daí depois perder um bocadinho aquela confiança e
a confiança no médico de trabalho, não é? De perceber o que é que eu lá vou fazer, se vai fazer diferença, vai-me ajudar em alguma coisa. Muitas vezes, e nós não temos esta função tão terapêutica, interventiva, curativa, mas eu costumo dizer, o nosso papel como médicos de trabalho é trabalhar na prevenção. Mas se o trabalhador me cair à frente com uma paragem cardiorrespiratória, eu não vou ficar a olhar para ele a dizer, pronto, é assim, eu bem avisei que era melhor não comer aqueles doces, não é? Eu vou ter que intervir. E, portanto, para mim seria redutor se não tivesse também, pelo menos não tentasse intervir em fases agudas, e temos disponibilidade, por exemplo, nas IMAS temos posto médico com primeiros socorros, com muita medicação, e podemos intervir, e podemos, já agora estamos a falar há bocadinho das dificuldades e das possibilidades. Temos o posto médico onde, por exemplo, quando as pessoas iniciam uma crise de enxaqueca e por acaso estão no trabalho, porque são operários, chão de fábrica, essa possibilidade não existe, portanto não é possível, mas se são white collars, se são pessoas de administração, funções de escritório, ou podem estar em teto de orelha, ou se estiverem lá, permitimos que possam descansar um bocadinho, iniciar a medicação, e sabemos que é uma forma muito boa de minimizar, faz muita diferença nas crises. E, portanto, temos essa possibilidade de intervenção. Então, por exemplo, como fizemos na fidelidade, temos uma sala de amamentação e transformamos também numa sala de repouso para estas situações em que as pessoas possam recorrer e possam fazê-lo. Isto não aconteceria se nós não tivéssemos essa intervenção. Mas essa confiança dos trabalhadores em nós também se vai construindo ao longo do tempo. E, portanto, nós também estamos a trabalhar nesse sentido para construir essa confiança. E já agora também outra questão que é, dado que eu tive a experiência em 2 organizações diferentes, a aplicação destas medidas foi totalmente diferente de um lado e do outro. Enquanto que, por exemplo, nas Siemens estamos num meio mais fechado, em que temos a possibilidade de chegar a todo lado e existe uma cultura, também já está trabalhada, mas existe uma cultura de em cada situação, em cada recomendação, cada condicionalismo que nós intervimos, que nós prescrevemos, comunicamos diretamente com o supervisor da área, portanto, o responsável da área, e já há uma comunicação muito direta. Por exemplo, na fidelidade tivemos que reunir com o Departamento dos Recursos Humanos, com a DPE, para que a organização percebesse o que é que nós estamos a fazer, o porquê que vamos fazer e porquê de agora recebermos, por exemplo, indicações que não eram habituais, que são situações fora da caixa. Ninguém está habituado a receber e, de repente, estou a imaginar um chefe de equipa a receber uma ficha de aptidão, a dizer que aquela pessoa, de vez em quando, até um homem, e pode ir para a sala de amamentação, eles a pôr as mãos na cabeça a perguntar, mas o que é isto? O médico hoje deve estar com enxaqueca, de certeza. E, portanto, cada organização exigiu uma abordagem, uma intervenção totalmente diferente. Mas esta relação que se vai construindo ao longo do tempo e que é essencial e que muitas empresas cada vez mais conseguem ganhar esta confiança. E eu estava um dia... Sei que vai demorar muitos anos, gostava de um dia ouvir uma perspectiva um bocadinho diferente, que é, sim, eu tenho um problema e tem impacto na minha atividade laboral, eu procuro um médico de trabalho, ajuda dentro dos possíveis, e este projeto também nos permitiu a nós perceber que, afinal, também é possível intervir na questão da enxaqueca, que antes também olhava muito, epá, o que é que eu vou fazer, não é? Tenho a medicação, no máximo, o que é que eu vou fazer mais, não é? E agora já vemos numa perspectiva diferente, já temos mais para fazer. Voltamos outra vez à literacia, não é? Se as literacia. pessoas soubessem a todos os níveis. Isso, voltamos outra vez ao mesmo. Exato. Exatamente. Vou terminar lançando aqui só um último tema, que é o facto de fomos uns privilegiados que conseguimos 11 empresas que aderiram e que de facto mostra que já têm uma mentalidade em termos de preocupação com os trabalhadores, e também temos um ambiente legal em Portugal que permite que isso aconteça, e um trabalho feito dos médicos do trabalho que também permite abarcar aqui este tipo de projetos. Mas para chegarmos a estas 11 empresas, nós contactámos 155 empresas. E, portanto, também mostra que não é uma realidade ainda na grande maioria das empresas, e por isso também tivemos do lado dos trabalhadores cerca de mais de 500 pessoas a inscreverem-se no projeto, mas também depois algumas pessoas que acabaram por faltar às consultas e não aparecer nestas consultas, e não sabemos naturalmente o motivo pelo qual isto aconteceu. E, portanto, lançava assim de final uma questão que é: o que é que nós conseguimos fazer
para que este projeto deixe de ser um projeto para um nicho de empresas que de facto tem esta preocupação, e será que há alterações que possamos fazer para que isto se torne uma realidade a nível mais nacional, tanto nos cuidados de saúde ocupacional, numa maioria das empresas, como nos trabalhadores, ter uma receptividade para participar nestas consultas, para falar com o médico do trabalho. O que é que podemos fazer aqui para que isto seja uma intervenção, para que possa ser adotada pela maioria das empresas, que possa ser execuível, que possa ser sustentável também ao longo do tempo e não um projeto aqui isolado? Então, se calhar, só começando, desde logo há aqui um aspecto que eu tenho que realçar, porque nós abraçamos este projeto no âmbito de um estudo de investigação. E logo desde aí, nós não, quer dizer, fiz questão de não publicitar nada numa newsletter, por exemplo, para aumentar a literacia dos nossos trabalhadores, e tivemos que dividir entre médicos que fizeram formação, outros que não fizeram, e tentar isolar um bocadinho as coisas. Como pode imaginar, isto depois é difícil no terreno, porque depois o passo à palavra começa a funcionar e eu tenho alguma expectativa até em perceber os resultados e perceber as diferenças entre um grupo e outro, porque pode ser difícil, mas, por exemplo, no caso do grupo Fidelidade, talvez já seja um bocadinho mais fácil, porque estamos em edifícios isolados, com médicos que trabalham num edifício e outros que trabalham noutro, e, portanto, aqui talvez se consiga obter uns resultados um bocadinho mais fidedignos desse ponto de vista. Mas para dizer que, em primeiro lugar, nas organizações onde já está a decorrer, claro que isto foi um princípio, tem que ter um seguimento. E este seguimento agora já temos a liberdade para dar a formação a todos os médicos, para espalhar informação através das newsletters e todos os canais de comunicação para todos os trabalhadores, etc. Fazer a formação também de chefias, que também faz parte deste projeto e por aí adiante. E nestas organizações que já estão abertas a isto, acho que vai ser mais fácil. Agora, para as outras organizações... Eu tinha uma ideia. Força. As grandes ideias. Pronto, acho que mesmo para apoiar os médicos de trabalho, acho que era uma boa ideia também este estudo ser divulgado à Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, por exemplo. Faz parte. Sair algum guideline, sair alguma orientação técnica, mesmo para nós, médicos de trabalho, nós se calhar que estamos dentro do projeto, estamos mais a par desta patologia e a forma de gerir, a primeira abordagem, as condições de trabalho que devem ser adequadas ou não, mas os restantes colegas que não estão dentro desta temática, se calhar não têm esta formação, não têm este background que é preciso. E acho que isto seria uma boa ideia. Um documento orientador. Sim, sim, sem dúvida. Temos de chatear a sociedade para começarmos a fazer isso. Acho que sim, certamente quando tivermos resultados será um dos sítios para apresentar. Mas também calculo que lá está, esta diferença de serviço, e pelo menos foi muito isso que encontramos no estudo quando começámos a recrutar empresas, que existem empresas que têm de facto a saúde ocupacional interna e que conseguem abarcar este tipo de projetos, quando são serviços externos muitas vezes acabam por se cingir àquilo que é obrigatório por lei. Mas queria só apontar isso, que na lei 102/2009 diz que o trabalhador pode pedir uma consulta, um exame ocasional a pedido do trabalhador, ou seja, essa obrigação legal de ser só uma vez por ano não é bem verdade. Pois, é uma falsa verdade. Já agora só eu percebo o que está a dizer, mas eu percebo o que está a dizer, mas acho que o trabalhador tem mais facilidade em perguntar ao médico de família que tem mais proximidade do que pedir. Não estou a dizer que, pronto, em legislação é possível. Agora, não havendo uma dinamização, lá está, do papel do médico do trabalho, da medicina do trabalho, sem ser aquela obrigatoriedade de uma vez por ano, não é? Tem que haver uma relação de confiança com o médico, e essa relação tem que ser criada, assim como existe com o médico de família, para quem tem, não é? Sim, eu ia só acrescentar que, por exemplo, que também é conhecido nas empresas acima dos 400 trabalhadores, e que também está na lei, devem ter serviços internos. E essas empresas que são maiores e que têm serviços internos e que têm o médico da empresa, os médicos da empresa, facilita, permite fazer estes projetos de well-being e integrar estes projetos todos, permite uma intervenção muito mais próxima do que nas situações em que são empresas mais pequenas, em que o médico às vezes até nem conhece verdadeiramente as condições de trabalho, não teve a oportunidade de lá entrar, não existe uma comunicação, não flui, e portanto nós temos de ter esta percepção. E em Portugal
A realidade é mais ou menos 50% dos trabalhadores portugueses trabalham em empresas acima dos 400 e outros 50% em empresas abaixo dos 400. Portanto, provavelmente metade é muito mais desafiante as condições para as outras, mas quase 50% dos trabalhadores portugueses devem ter possibilidade de ter umas condições um bocadinho melhores do ponto de vista de saúde ocupacional e os outros 50% não. Portanto, também depois temos este enquadramento que é difícil. Eu queria só acrescentar que, infelizmente, e como é do conhecimento de toda a gente, nem todos temos acesso a um médico de família. E, portanto, acho que aqui, sem dúvida alguma, a medicina do trabalho tem um papel crucial, mas percebo perfeitamente o ponto levantado e acho que, muitas das vezes, há aqui uma desinformação muito grande no trabalhador, em que, por exemplo, na minha empresa, eu sei que existem consultas de medicina no trabalho todas as terças-feiras ou todas as quartas-feiras, e lá está, nem eu sei em que dia é que são essas consultas, porque não há propriamente uma publicidade de quando é que isto acontece, não há uma dinamização de quando é que isto acontece. E, de facto, se houvesse uma maior informação para os trabalhadores de quando é que estas consultas são realizadas e como é que podem pedir estas consultas? Como é que podemos pedir, porque lá está, não tenho essa informação de como é que posso pedir uma consulta. Se calhar isto facilitava muito, porque se calhar temos muitos trabalhadores com uma enxaqueca que não está diagnosticada e que podia ser aqui uma primeira linha de diagnóstico e que é de facto importante. Para além de que, em termos de acesso a tratamento e discussão de tratamento, poderia ser de facto muito importante nestas consultas, se de facto os médicos de medicina no trabalho tivessem a formação que vocês aqui têm, porque de facto a minha experiência é totalmente contrária. Eu dou o exemplo da consulta que fui este ano, que infelizmente tive o médico a perguntar-me se eu tinha a certeza que estava a fazer um tratamento adequado, quando eu sou seguida por um especialista em enxaqueca e cefaleia, e por isso acho que de facto esta formação tem de ser estendida a todos e que todos têm de estar com esta formação especializada, porque ia ajudar muito, porque infelizmente todos nós sabemos que nem todos os doentes têm acesso a um especialista e que infelizmente não conseguem ter um acesso a um especialista em enxaqueca e cefaleia tão cedo, ou pelo menos tão cedo quanto gostariam, e portanto acho que pode ajudar. E queria só ainda completar dizendo que de facto o que falta aqui muito é a questão da literacia e da informação, porque acho que todos nós, tenhamos enxaqueca ou não tenhamos, temos um papel a fazer, porque quanto mais falarmos sobre o assunto, de facto conseguimos ajudar a resolver o problema. Porque se eu chegar hoje à minha empresa e dizer eu tenho enxaqueca ou conheço alguém com enxaqueca, isto vai começar a levantar aqui um bichinho nas cabeças das pessoas e de facto é importante. E a verdade é que nunca falámos tanto do tema, e isso deixa-me muito orgulhosa e agradeço mais uma vez à Migra, porque tem um papel muito grande neste assunto. Nunca falámos tanto neste tema, mas ainda temos muito mais e temos uma caminhada ainda muito longa para fazer, mas cabe a todos nós continuarmos a fazer este trabalho. Sim, última intervenção. Só para complementar, que de facto parece-me que existe aqui algum déficit de comunicação e dos canais de comunicação da própria empresa, porque não me parece concebível que numa empresa, hoje em dia, com alguma dimensão, não se saiba quando é que existe essa possibilidade de apoio de consultas de medicina do trabalho, consultas de medicina também curativa, porque a nossa atividade é essencialmente preventiva. E eu disponho também dessa felicidade de ter colegas de medicina curativa que também nos dão algum suporte desse ponto de vista e mesmo assim, muitas vezes, pedimos o apoio do especialista. Portanto, esta diferenciação também acaba por ser bastante relevante. Sim, este envolvimento do médico do trabalho, não só nas adaptações do trabalho, mas também nesta parte do diagnóstico e apoio, reencaminhamento, é de facto essencial. E também é essencial, como tínhamos falado, este ambiente que felizmente em Portugal temos em várias empresas, de possibilidade do apoio da medicina do trabalho, mas também dessa confidencialidade que permite a confiança dos trabalhadores, e como vimos na primeira apresentação, também não é ainda uma realidade em muitos outros países, em que projetos como este não tiveram tanto sucesso. E por já estarmos aqui muito atrasados, encerramos a mesa redonda e muito obrigada pelas vossas intervenções e passo então aqui a palavra à Helena,
que nos vai apresentar brevemente o Migrant Friendly Workplace. Portanto, este projeto que nós fizemos do Workplace MigraCare foi um projeto desenvolvido especificamente em Portugal, pela Migra Portugal, com a colaboração da Associação Europeia também, mas para as várias empresas que estiveram envolvidas neste projeto e que já fazem aqui um trabalho diferenciado na área da enxaqueca, existe este reconhecimento europeu da Associação Europeia de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias, do Migrant Friendly Workplace. E passo então a palavra à Helena para apresentar. And we switch to English again. Or Spanish, maybe. Or Spanish. I cannot speak. Well, hello. Good morning. Good morning to everybody. Sorry, I cannot speak Portuguese. I can understand you very well. I understood very well your round table, your presentation, but I'm not brave enough to say anything in Portuguese. So I'm going to try. I could do it in Spanish if you understand, because I'm Spanish. I'm your neighbor, so it's easy for us. And I'm going to, but I'm the current executive director of the European Migraine and Headache Alliance. For those who don't know us, this is an umbrella organization that brings together 33 European patient organizations plus 23 international ones, the international patients. We have recently joined the African ones. They are becoming very active. And I tell you that the patient organizations, we are extraordinarily active. We do a lot of things, a lot of activities. You have seen, you know very well Madalena here in Portugal. And Portugal is one of the best examples of how the patient organization can change the world. Migraine is a very difficult issue, very difficult topic, very tricky disease, very tricky disorder. You were mentioning all that in the round table. And it's not an easy work for us. It's not an easy job. But the only way to change things is to be there and one step after the other and try to change things. We found out that stigma was at the core of the problem. Many years ago, when we studied what happens and what happens and what happens, we found out that stigma is at the core. And then we started developing projects and activities and studies around those three legs: for employees and employers, for neurologists or GPs or healthcare providers, and politicians and civil society. As Timothy Steiner was saying, we need to tackle the society in general also. Yes, he only sees it from the point of view of the neurologists, of the experts. But we know that there's many other legs, many other people around. And then we started developing projects and activities for those three legs, specials for those three legs. We have done, I tell you that we have a lot of projects ongoing. Yesterday we presented the new scoring system to speak about migraine. I will let you know something very little about, but I'm going to put a video about, I think I'm going to put a video, I'm not sure. Yeah, it is, about what the migrant-friendly workplace is. 1 in 7 people in the world suffer from migraine. Your company has the same proportion. Calculate. People who suffer from migraine are as valid as anyone else. They just need to be understood and accepted. Migrant sufferers often conceal their condition at work and fear of losing their jobs. And what is even worse, some come to work without being in a position to do so. Sometimes under the influence of medications that may affect performance or safety. Or
Although it may seem that the problem with migraine is absenteeism, much worse is presenteeism under specific circumstances. Ignoring the problem does not make it go away. Many companies are active in social responsibility issues and facilitate work and family conciliation, although very few take a proactive approach towards solving the issues that can be faced by employees with migraine, usually due to ignorance. EMMA is the European Alliance of Migrant Patient Associations, a non-profit organization that works to improve the living conditions of millions of people. In this sense, we have created the Migrant-Friendly Workplace Project, which recognizes companies that are aware of the problem of migrants and launches initiatives to deal with it. What does your company gain by becoming a migrant-friendly workplace? First of all, improving the company's reputation by sending your staff the message that you care about your employees' health. Secondly, reducing absenteeism and presenteeism, which will boost employees' productivity. Thirdly, retain and attract talent by generating long-term employee loyalty. And last but not least, improving internal and external reputation, providing it is a 21st century company. The Migrant-Friendly Workplace Project does not pursue mere declaration of intent. It establishes a decided posture in modernizing the companies that join. It takes a firm statement to modernize those companies that join the project, which translates into recognition by its employees, improving their performance and their lives. Migrant-Friendly Workplace, led by EMMA. Well, this is a summary of what the project goes on, this migrant-friendly workplace project goes on. There's one sentence there in the video which is very important for me, is that to ignore it is not the solution. Migraine is there, it's a normal bioneurological condition, and we need a solution. We need some help, some support. We need some conditions around us. We are normal people, we can perform. The better we are understood, the best we can perform. It's only very few little things that need to change. One thing that is happening also is that the evolution of life is against us. All those LED lights, everything is more modern. Food, you were talking about food before. Food is a trigger. We all know, the sufferers, we all know that food, lights, those closed rooms, meeting rooms, everything is a trigger. But if we have some understanding from our from people that surround us, and they know that we need to go outside to see the light, the natural light, or to, from time to time, or to walk around, or to have a resting room to take a treatment for, that's not so complicated. And it helps us so much to avoid triggers. At the end, the solution for us is to avoid the migraine attacks and therefore the migraine triggers. So we started with this migrant-friendly corporate project, and we started talking to companies, and then we have two degrees or two levels in this project. One is collaborators, and the second one is contributors. Contributors are the ones that help us to move on this project. And you can see here that we have quite important brands and quite known brands. And then and I'm going to tell you something which is very funny. It's that I can tell you that to all of them, and Coca-Cola is there, so I can mention it. Well, I went to Coca-Cola, and I went to talk to the director, and I said, we have this project, I need you to listen to me, and so on. And the lady was there, she was the director, and she was looking at me like, we don't have anyone with migraine in this company. This is a happy company. And I was like, I'm completely sure, but do you mind if we start making
something here or speaking about this here, but she was completely convinced that nobody had migraine there. So one day I went there with my roll-up. The roll-up, we were in those round table, in a table, colorful, red, everybody around, because in Coca-Cola they don't have those rooms like this one. Everything is open, everybody was in the corridor. And we were there talking, she and myself, and then all those people that were around started to approach us and said, is it something about migraine today? Do you have any information? Is this a doctor? Is this a post to get information about migraine? When do you have this project? When is that? And she was astonished. She was like, what's this? What so many, why, what happened with those people? And she was asking, do you have migraine? And they were like, yes, I do. Or yes, or my colleague, or my sister, or my neighbor, or my daughter, everybody. And then she said, let's go and do something with that. And we have done several projects with them. We have created some webinars. We have done one webinar here in Portugal with Dr. Raquel to all the workers for Coca-Cola, for instance, to inform them. Because those who suffer migraine need to be informed, but those who don't suffer migraine need to be informed also that they have colleagues, co-workers with migraine. And one very important message is to ask those who don't suffer migraine not to use it, because there is a huge stigma around migraine. It looks like we are making it up, we are weaker people than anybody else, we have the low threat very low, we want to have it, we are not well treated, we haven't gone to the doctor, we are doing something wrong. It's always our guilty. When we say that we have migraine, everybody looks at us saying, what are you doing wrong? Or why are you so bad? And why are you so severe? It's your fault. You are doing something wrong. You have to be less stressed. Don't do anything. Stay at home. And you could be at home, lying down in a sofa, in a couch for the whole life with your migraine attacks also. The ones that we suffer, we know how it goes. But we need to ask that population that don't suffer migraine not to use it, because it's very often an excuse for them not to go to work, not to go to somewhere, and then those are the ones that create more and more stigma around us and among us. So we want to normalize that condition. We want to educate, to give information, to make it. Migraine is in a gray cloud. Everybody knows it, but nobody knows what it is. Everybody doubts about what it is. Everybody thinks that it is maybe, it's a headache, a little bit stronger. They don't really know if there is a mental health problem by migraine. They doubt. Everybody knows about it. Our role is also to educate and inform to the society in general about what a migraine is. And it's a neurological, it's a biological and neurological condition that is like this, and we are born like this, and we will die like that in the same way. But we can be treated. That's very, very important. We can be well diagnosed, well treated, and well accompanied in our life. And that changes everything in our life. So we want to overcome the stigma and make it visible. We want to create those companies, migrant-friendly workplaces, or committed with that. It's only the commitment, only with the commitment that you want to be a migrant-friendly company, that's a lot for them. And those companies, that sample of Coca-Cola, that happened to me also with Meliá International Hotel, for instance, that the director said, yeah, we don't know anyone with migraine here. Everybody, of course, we went to reception, and all the girls that are in reception, they all had migraine. And like this, many companies. So, and we have been talking to occupational doctors also. Occupational doctor role, it's extraordinarily important. It's very, very important, because you could create awareness campaigns inside the company. And we also need to make those workers speak about migraine, because one of our characteristics is that we hide it. We don't want to say to anybody that we have migraine. We prefer to make this presentism in silent, but with that anybody knows that I have migraine. Why? Because what do I win if I say that I have migraine? Maybe I will be fired,
because maybe my boss is not going to understand me. I remember once I went to have dinner, lunch with 5 other colleagues they were CEOs of big companies, and I invited them to lunch because I wanted them to get involved. And when they came, I said, "What did you say when you came here to your bosses in your company? To which lunch have you gone?" And the 5 of them, they were laughing, saying, "Not everything except that our migraine issue. We cannot say that we have migraine. Imagine that our boss has a new post or a new project for us, for anyone in the company, and they know that we have migraine. We will never get it." So we are scared of saying that it's migraine because of this lack of knowledge out there. And that's something that we need you all to change, to change and to help us in changing it, in doing this, because it's complicated, it's not easy. We run a survey, we very often run surveys. In that survey about the workplace, 43% of the answers said that they have had problems accessing to a job. That's very, very important. And what did they requested in that survey? They only requested flexible schedules, silence, resting areas to take a medication when they start with the attack, to work from home. In that, the pandemic has helped us a lot. But to work from home, and adaptation at the working post, like lighting or the screens of at the computer, ergonomic characteristics, solutions, all those things. Nothing extraordinary, nothing that is so costful or so difficult to make. So it's not so difficult, and it really makes a big difference. So to those who may become migrant-friendly workplace, we give them an award, and they have those advantages. And the collaborators also, they also have different advantages. We collaborate with them, we inform them, we can give them all the information they need. And it is our responsibility to live a better life for the future generation. It's all of us who have to change the future generations' life. We have done, yesterday we presented a scoring system to speak easier about migraine, which is very difficult. One is I'm going to just show you the QR. If you have migraine, take a picture, scan this, take a picture of this, and you will see, and if you don't have it too, and you will see the level of your migraine. And like this, it's going to be much easier to speak to the doctor, to our GPs, to our doctors, about I am in level 1, 2, 3, or 4, depending on the severity, instead of going and saying or listening to the doctor telling us you have hemiplegic migraine, or you have vascular or vestibular or chronic, but chronified, refractory, all those things that they know. This is a much easier way to communicate, to speak about migraine now. It has been validated by all the professors and everybody, and it's our proposal also to start speaking about migraine and to make the society much easier to understand what a migraine attack is and how much is the impact in our life. Thank you, Madalena, for inviting us. Thank you for the job you do here. Já posso passar para português, entretanto. Nós agora vamos só chamar as várias empresas que queremos distinguir com este reconhecimento Migrant Friendly Workplace, que são empresas ou que participaram no estudo ou que têm projetos nesta área da enxaqueca e das cefaleias e que têm já esta mentalidade que falávamos aqui de que podem haver